a movimentação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio começa a revelar um desafio muito maior do que a própria guerra contra o Irã. Trump entrou nessa confrontação tentando pressionar Teherã, reduzir suas exportações de petróleo e demonstrar que Washington ainda seria capaz de impor sua vontade ao redor do Estreito de Hormuz. Mas a resistência iraniana transformou a operação em uma guerra de desgaste. E quanto mais tempo essa pressão continua, mais recursos o Pentágono precisa retirar de outras partes do planeta. É exatamente aí que a China aparece como a grande beneficiária. Durante anos, os Estados Unidos trataram o Indo-Pacífico como o centro de sua estratégia militar para conter Pequim, reforçando bases no Japão, acordos de defesa, sistemas antimísseis, navios e aeronaves próximas de Taiwan e do Mar da China Oriental. Agora, parte desse dispositivo começa a ser deslocada, enquanto Pequim mantém suas forças praticamente intactas perto de suas costas. O exemplo mais simbólico é o USS George Washington, o porta-aviões, normalmente baseado em Yokosuka, no Japão, foi deslocado do Pacífico Ocidental em direção ao Oriente Médio para substituir o USS Abraham Lincoln. Mais importante do que a situação do navio é o fato de uma das principais peças da presença estadunidense na Ásia precisar abandonar sua posição para sustentar uma operação do outro lado do continente. Isso expõe um limite do poder militar. Os Estados Unidos possuem bases, porta-aviões, caças e uma grande cadeia logística, mas tudo isso precisa de manutenção, combustível, peças e reposição de munições. Uma força pode ser enorme no papel e ainda sofrer quando precisa sustentar operações prolongadas em vários teatros ao mesmo tempo. O Irã não possui uma frota de porta-aviões nem uma força aérea comparável à estadunidense. Sua vantagem está em outra área, a geografia. O país está ao lado do Estreito de Hormuz, uma das rotas energéticas mais importantes. Isso permite que Teherã transforme qualquer escalada naquela região em um problema econômico, logístico e estratégico muito maior do que a diferença entre os arsenais poderia sugerir. Enquanto os Estados Unidos concentram navios, aeronaves, sistemas de defesa e pessoal ao redor do Golfo Pérsico, Pequim observa o outro lado do tabuleiro, ficando mais livre. Cada semana adicional de confrontação obriga o Pentágono a escolher onde colocar recursos que também seriam necessários no Pacífico. Se reforça o Oriente Médio, reduz sua margem de manobra na Ásia. Se começa a devolver forças ao Indo-Pacífico, diminui a pressão sobre o Irã. Essa é a contradição que transforma a guerra numa disputa de resistência. Além disso, fontes iranianas afirmam que o país teria mais armas do que petróleo. A frase é política, mas reforça a mensagem de que Teherã pretende sustentar sua capacidade de resposta. Também aparecem acusações de apoio chinês ao Irã. Parte disso permanece em disputa. Porém, o interesse de Pequim é evidente. Quanto mais recursos estadunidenses forem para o Golfo, menos pressão sobra no Pacífico e o impacto não terá
termina na esfera militar. O Japão aparece no meio dessa disputa como um dos aliados mais expostos. Tóquio passou os últimos anos ampliando seus gastos de defesa, comprando cerca de 400 mísseis Tomahawk dos Estados Unidos e desenvolvendo versões de maior alcance de seus próprios mísseis Type 12. Essa transformação foi pensada em grande parte para responder ao crescimento da China e à deterioração do ambiente de segurança do leste asiático. O problema é que o Japão também depende profundamente da energia importada do Oriente Médio. Mais de 90% do petróleo importado pelo país vem daquela região. Quando a tensão aumenta ao redor de Hormuz, o impacto chega rapidamente à economia japonesa por meio dos preços de energia, dos custos das importações e da pressão sobre o iene. No cenário recente, a moeda japonesa se aproximava de 164 ienes por dólar, levando as autoridades a discutir intervenções e coordenação com os Estados Unidos. Uma guerra a milhares de quilômetros passa a atingir diretamente a estabilidade financeira japonesa. E existe um detalhe que torna essa relação ainda mais delicada. O Japão é o maior detentor estrangeiro de títulos dos Estados Unidos. Uma crise japonesa, portanto, não é simplesmente um problema de Tóquio. Se o governo precisar mobilizar reservas ou reduzir sua exposição à dívida estadunidense para defender a própria moeda e sua economia, o efeito pode chegar ao mercado de títulos dos Estados Unidos. É nesse ponto que a estratégia iraniana ganha uma dimensão muito além do campo militar. Ao pressionar Hormuz, Teherã atinge uma rota essencial para o petróleo asiático. Isso pesa sobre o Japão, uma peça central da arquitetura financeira e militar dos Estados Unidos na Ásia. E quem observa tudo isso sem precisar entrar diretamente em guerra é a China. Pequim ainda possui outra vantagem estrutural: sua posição nas cadeias de minerais críticos e terras raras. Esses materiais aparecem em eletrônicos, veículos, semicondutores, motores e sistemas militares avançados. A China mantém uma posição extremamente forte no processamento e fornecimento de várias dessas matérias-primas. Em uma guerra longa, no qual os Estados Unidos precisam repor mísseis, componentes eletrônicos e equipamentos, essa dependência industrial vira uma vulnerabilidade adicional. A diferença de estratégia é importante. Estados Unidos e Rússia consomem recursos em conflitos prolongados, enquanto a China preserva suas principais forças e amplia influência econômica, industrial e diplomática. Isso não torna Pequim automaticamente a potência dominante, mas favorece quem consegue ficar fora da guerra enquanto os concorrentes queimam recursos. A situação do Abraham Lincoln simboliza essa lógica. Quando um grupo de ataque precisa ser substituído depois de meses de operação, não estamos falando apenas de um navio cansado. Estamos falando de horas de voo, manutenção, combustível, munição, peças de reposição, pessoal e tempo de recuperação. E quando o substituto precisa vir justamente de uma região consideram central para conter a China, a consequência estratégica fica evidente. Para o Japão, o desafio é ainda mais sensível. O país
país está diante de uma China poderosa, da disputa territorial com a Rússia pelas Kurilas e de uma Coreia do Norte nuclear. Ao mesmo tempo, parte das forças estadunidenses de dissuasão é desviada para outro conflito. Essa redistribuição mostra o limite de tentar responder a crises em regiões diferentes ao mesmo tempo. No fim, Trump entrou num conflito tentando demonstrar força e controle sobre Hormuz, mas acabou diante de uma equação muito mais complicada. Se aumenta a presença militar contra o Irã, amplia o desgaste logístico e abre espaço para a China no Pacífico. Se reduz essa presença, Teherã ganha alívio e pode apresentar a retirada como vitória política. Se a tensão energética continua, o Japão sofre, o iene permanece pressionado e o maior detentor estrangeiro de títulos estadunidenses enfrenta dificuldades internas. Por isso, essa disputa não pode ser medida apenas pelo número de caças, navios ou mísseis. A questão é quem sustenta a pressão por mais tempo e paga o menor preço. O Irã usa a geografia, a China aproveita o deslocamento estadunidense, o Japão absorve parte do impacto econômico e os Estados Unidos precisam administrar vários desafios ao mesmo tempo. Quanto mais essa situação se prolonga, mais fica evidente que a verdadeira batalha não está acontecendo apenas no Estreito de Hormuz. Ela também está nas bases do Pacífico, nas rotas de petróleo, no mercado de títulos, nas cadeias de minerais críticos e dentro da capacidade industrial de cada potência. E é justamente aí que o cenário se torna mais perigoso para Washington. Não porque tenha perdido sua força militar de uma hora para outra, que cada novo movimento cria uma vulnerabilidade em outro lugar. A grande vantagem chinesa, portanto, não está em disparar o primeiro míssil, está em poder esperar. Enquanto Estados Unidos e Irã elevam o custo da confrontação, Pequim conserva seus meios, observa os movimentos do adversário e ganha espaço estratégico sem assumir o mesmo nível de desgaste. Em uma disputa entre as grandes potências, vencer nem sempre significa atacar mais. Às vezes, significa deixar o adversário gastar energia, recursos e capital político até perceber que entrou num conflito muito maior do que imaginava.